Olá pessoal, aqui é o Lucas em mais uma videoaula. Videoaula de hoje, vamos falar sobre o uso das coordenadas no AutoCAD. Então prepare o seu papel e caneta para as anotações e vamos à aula. Hoje em dia, na maioria das áreas que se utiliza do AutoCAD em seus projetos, não se exige tanto a utilização das coordenadas para a criação dos desenhos. Apenas para algumas áreas mais específicas, tais como topografia, projetos de usinagem, entre outras. Porém, mesmo para as áreas que não têm tanta necessidade dessa utilização, é interessante aprender sobre coordenadas porque é a base do AutoCAD. A base do AutoCAD é o sistema cartesiano de coordenadas e vamos ver aqui os principais tipos de coordenadas que se utiliza dentro desse plano. E também entender quais comandos e as ferramentas que permitem a não utilização das coordenadas na criação dos projetos, uma vez que nas primeiras versões do programa era obrigatório fazer o uso das coordenadas para a criação de qualquer tipo de desenho. Então vamos ver aqui uma explicação base para os tipos de coordenada e entender as ferramentas que otimizam esse processo. Então temos aqui o nosso plano cartesiano utilizado no AutoCAD. Conforme aprendemos lá na escola, o plano cartesiano ele é representado por duas linhas, uma na horizontal, que é o eixo X, e uma na vertical, que é o eixo Y. Na intersecção dessas duas linhas, ou seja, aonde se encontram as linhas, temos o ponto zero, ou seja, o ponto inicial. A partir dele, fazemos a representação dos desenhos. No AutoCAD, na nossa tela inicial, temos aqui então o símbolo do UCS. O CS significa os sistemas de coordenadas do usuário, diferente do WCS, que é o sistema de coordenadas padrão, que não dá para ser modificado. O CS aqui, que é esse símbolo, eu posso mudar a posição dele dentro da tela. A gente já vai ver isso, mas aqui o importante é saber que o plano cartesiano lá está sendo representado aqui então com esse símbolo aqui, o CS, representando aqui os eixos X e Y. Se fosse em 3D, ele vai representar também o terceiro eixo, que é o eixo Z. Falando especificamente do trabalho em 2D, temos esses dois eixos aqui, X e Y. Quando a gente pega um comando, por exemplo, linha, ele pede um ponto para iniciar. A maioria das vezes a gente clica em qualquer ponto e começa a colocar as medidas, não é? Aqui a gente vai colocar uma coordenada para ele ir lá naquele ponto de origem, ou seja, o ponto 0 em X e ponto 0 em Y. Então vamos colocar aqui 0,0. Apertar Enter. Ele vai iniciar lá na intersecção. Parece que está um pouco fora. Quando você mexe no zoom, você já consegue ver que ele iniciou lá na origem, onde se encontram os eixos X e Y, através da coordenada 0,0. E é a partir então desse ponto de origem que a gente vai colocar as próximas medidas do nosso desenho. Para traçar os desenhos retos, a gente pode se utilizar de dois tipos de sistemas de coordenadas, que são as coordenadas absolutas e as coordenadas relativas. Para fazer linhas em ângulo, a gente se utiliza das coordenadas polares. Vamos falar primeiro das coordenadas absolutas e relativas. Então, para saber qual é o sistema de coordenadas que está sendo utilizado, vamos digitar aqui um comando, o DIN DYN PI coords. Começa a digitar, vai aparecer aqui, aperte a Enter. Aqui ele pode estar com dois valores, ou 0 ou 1. Se ele estiver com 1, está sendo utilizada as coordenadas absolutas. Se estiver com o valor 0, está sendo utilizada as coordenadas relativas. Então vamos para o nosso primeiro exemplo, colocar a opção 1. Então, se no seu está aparecendo 0 aí, você digita 1 e aperta Enter. Se já está aparecendo 1, simplesmente aperte Enter. Então, a partir de agora, tudo que formos fazer vai estar sendo utilizada as coordenadas absolutas. Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos fazer um retângulo utilizando sim de linhas, ou seja, um contorno aqui. Então, vamos pegar aqui o comando linha, line, e vamos colocar a coordenada 0,0
0,0 para iniciar lá na origem. Agora eu quero fazer uma linha reta para cima. A gente sabe que normalmente a gente liga aqui a opção orto e coloca o mouse para cima e coloca a medida, que ele já vai ficar uma linha reta, né? Aqui, independente se o orto está ligado ou não, vamos colocar uma coordenada para ele fazer uma linha reta aqui para cima com a medida de 5. Tá? Vamos fazer um quadrado de 5 por 5, então vamos começar com essa linha aqui em eixo Y, ou seja, para cima, tá? Com a medida de 5. Essa linha em eixo X, ela não está se movimentando, ela está se movimentando apenas em eixo Y. Mas sempre quando a gente vai colocar as coordenadas, é preciso colocar as duas, né? Sempre X primeiro, depois Y. Como em X ela não está se movendo, vamos simplesmente digitar 0. E aí, vírgula, e colocar quanto que ela está se movimentando em Y. No nosso caso, 5. Tá? Então, 0,5, ele vai fazer uma linha reta com a medida de 5 unidades para cima. Aí, a depender do seu zoom, aí, você pode diminuir ou aumentar aí para você ver. Ó, então, ele fez uma linha reta para cima de 5, porque eu digitei a coordenada 0,5. Agora, eu quero fazer uma linha para a direita. Ou seja, ele está se deslocando a partir lá do ponto inicial, ele está se deslocando 5 em X, e em Y ele está se deslocando 5 também. Ou seja, a partir desse ponto ele está se deslocando 5 nos dois eixos. Então eu coloco a coordenada aqui 5,5. Aperto Enter. Agora para baixo, quero fazer uma linha para baixo. Dentro do plano cartesiano, a gente sabe que a partir desse ponto 0, tudo que for para a direita e para cima são números positivos. Tá? Então, para a direita em eixo X, positivo. Para cima no eixo Y, positivo. Agora, quando vai para a esquerda no eixo X, ou vai para baixo do ponto 0 no eixo Y, então são números negativos. Isso a gente vai entender melhor quando utilizar das coordenadas relativas. Em coordenadas absolutas, mesmo que a nossa linha está indo para baixo aqui, em relação ao ponto inicial lá do ponto de origem, na verdade ela não está indo para baixo, né? Ela está indo apenas para a direita, no seu eixo X. Imagine que a gente quer parar mais ou menos aqui. Então, em relação ao ponto inicial, ao ponto de origem lá, ele está apenas como se estivesse traçando uma linha aqui de 5 para a direita. Então, qual que vai ser a coordenada aqui? Vai ser 5, porque a partir do ponto de origem ele está andando 5 unidades em X, vírgula, 0, porque não está andando em Y. Veja se é possível compreender. A partir do ponto inicial, ele não está andando em Y. Então, está andando apenas em X. Então, a coordenada é 5,0 e apertamos Enter. E agora, para fechar o nosso retângulo, pode simplesmente clicar nesse ponto aqui, que já tem uma linha, mas para fechar com coordenada, é a coordenada inicial 0,0. Aí podemos cancelar aqui com o ESC. Então, repare que tudo partiu dessa origem aqui. Para ficar mais claro ainda, vamos fazer esse mesmo quadrado de 5 por 5, mas ele não vai sair da origem. A gente vai deslocar esse quadrado a 2 unidades da origem. Então, vamos pegar aqui a linha e ao invés de digitar 0,0, vamos digitar 2,2. Então, ele está iniciando nos dois eixos, deslocado 2 unidades. Tá? Então, aqui a gente vai fazer aquele quadrado de 5 por 5. Então, eu vou jogar para cima. Eu não posso mais colocar aquela coordenada inicial de 0,5 como fizemos da primeira vez, porque ele não está saindo da origem. Ele já está deslocado 2 unidades. Então, a gente vai ter que somar a medida que a gente quer, no caso 5, mais essas 2 unidades que está sendo deslocado. Então, a coordenada aqui vai ser 2,7. Apertamos Enter. Por que 7? Porque a gente tem que somar a medida, que é 5, mais o 2, que já foi deslocado desse ponto aqui original. Tá? Então, por isso que a gente digita 7.
Agora, aqui, para a direita, a gente vai digitar, então, 7,7. Agora, para baixo aqui, vamos colocar a coordenada 7 em x, 2 em y, para ele parar exatamente nesse ponto aqui. Ou seja, uma linha de 5, mas que falta 2 para chegar no eixo principal. E para fechar, colocamos 2,2, que é o nosso ponto inicial, tá? Que a gente começou. Então, essa é a forma de se utilizar as coordenadas absolutas. Tudo está se partindo desse ponto original aqui, ó. Eu posso clicar nesse símbolo do UCS, ó, clicar nesse ponto azul aqui e levar ele em qualquer local da tela. A coordenada absoluta vai partir desse novo ponto, porque eu tirei ele lá da posição original, mas a coordenada absoluta vai pegar a partir desse novo ponto, então. E quando eu movimento ele de algum lugar, ó, eu posso colocar ele aqui para agora as próximas coordenadas partir desse ponto. Isso eu posso fazer. Agora, se eu quero voltar ele lá na posição original, né, que é a posição Word, eu posso selecionar ele aqui, clicar com o botão direito aqui na opção Word, que ele vai voltar lá na posição original. Então, as coordenadas absolutas vão partir sempre desse ponto aqui. Então, vamos conferir aqui as medidas com as cotas. Ó. Vou colocar aqui uma cota nessa linha, 5, nessa outra aqui, 5 também. E para conferir as coordenadas, podemos usar aqui o comando do ID e Enter. E aí, posso clicar aqui num ponto, ó, ele vai informar então as coordenadas ó, em x e y. E se fosse em 3D, mostraria também em z. Tá? Então, eu posso ó, repetir aqui o comando, ó, clicar aqui em um ponto, ele vai informar lá. Nesse caso, nesse ponto aqui de cima, 2 em x e 7 em y. Se você quer saber qual é a coordenada de um ponto específico, pode usar o comando ID, né? O ID e Enter. Agora vamos falar sobre as coordenadas relativas. Vamos apagar aqui esse desenho e vamos mudar lá o sistema de coordenadas lá no comando dim pcoords, então dyn pi coords, já vai aparecer, aperta Enter. E aqui então vamos colocar o valor 0, apertar Enter. Então a partir de agora o que vamos fazer vai estar com as coordenadas relativas. Então vamos entender a diferença. Vamos fazer aquele mesmo quadrado de 5 por 5 utilizando-se de linhas. Então vamos pegar aqui o comando line, vamos iniciar lá no ponto de origem. O primeiro ponto vai ser igual, né? Então vamos digitar 0,0 e apertar Enter. Então, vai iniciar lá naquele ponto de origem. Agora, para fazer essa linha com a medida de 5, eu vou colocar, então, a partir desse ponto inicial. Não está andando em x, então é 0, vírgula, ele está andando em y, 5. Vou colocar 5. Então, nesse caso, ficou a mesma coordenada lá da absoluta, né? 0,5. Agora, eu quero que essa linha ande para a direita. Agora sim, a gente vai utilizar lá positivo para a direita e negativo para a esquerda no eixo X. Positivo para cima e negativo para baixo no eixo Y. Então, se eu quero que ele vá para a direita, ele não está andando em Y, apenas em X. Então, eu vou colocar aqui 5,0 e apertar Enter. Já coloquei o 5 positivo, 0, que não andou em Y, né? Ele já criou essa linha aqui, então, para a direita. Agora eu quero que ele vá para baixo a partir desse último ponto. Então, repare que nas coordenadas relativas, sempre ele vai partir do último ponto e não lá do ponto inicial mais, tá? Só no caso da primeira linha, sim, né, que a gente iniciou lá. Mas as demais agora sempre a partir do último ponto. Então, o meu último ponto é esse aqui. Então, a partir desse ponto, eu quero que ele ande 5 unidades para baixo. Em x ele não vai andar, ele só está andando em y. Então eu vou colocar aqui a coordenada 0 em x, vírgula, menos 5, porque ele está abaixo do ponto de origem. Então, menos 5 e Enter. Agora, para fechar aqui, eu não digito 0,0, porque vai ser o último ponto aqui. A partir desse ponto, eu quero que ande em x e não ande em y. Só que em x ele está indo para a esquerda, então é negativo. Então é menos 5,0 e Enter. E aí eu posso
cancelar com o ESC. A princípio parece complicado para quem nunca fez desenhos com coordenadas. A nível de comparação, as coordenadas relativas são mais simples de se executar. Vou apagar aqui. É claro que nesse caso eu poderia vir simplesmente com um retângulo, digitar 0,0 para iniciar e fazer aqui 5,5. Mas aqui é só para a gente entender quando precisar fazer com linhas como que é feito. Mesmo o retângulo, eu digitei 5,5, ele foi 5 para a direita e 5 para cima. Então, porque os números foram positivos. Eu posso colocar aqui o comando retângulo 0,0 e colocar aqui menos 5,5. Então, a partir do ponto inicial, ele foi para a esquerda. Continuou para cima, mas está para a esquerda. Então, em coordenadas relativas, utilizamos o sinal de menos para a esquerda em x e para baixo em y. Isso a gente está falando então das coordenadas relativas ou coordenadas relativas retangulares, ou seja, quando a gente está fazendo desenhos retos. Agora, quando a gente quer fazer linhas em ângulo, utilizando as coordenadas, a gente já vai utilizar as relativas polares. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma linha, eu vou começar ela lá no ponto de origem, 0,0. Agora, se eu quero fazer essa linha em ângulo, então eu coloco aqui o símbolo do arroba. Então, eu digito arroba, aí eu coloco o comprimento da linha. Então, por exemplo, quero uma linha com a mesma medida lá, 5. Agora, eu coloco o símbolo de menor no teclado, geralmente ao lado da tecla M, né? Aperto Shift, né? E essa tecla para ele dar o símbolo de menor, né? Apontando para a esquerda. E aí eu coloco o ângulo dessa linha. Então, eu já coloquei arroba, comprimento, sinal de menor, apontando para a esquerda, né? E agora eu vou colocar o ângulo dela. Vamos considerar 30 graus. Então, eu coloco 30, aperto Enter. Não precisa colocar lá a bolinha dos graus. Ao apertar Enter, ele então criou uma linha com ângulo de 30 graus com comprimento de 5. Então, vamos conferir aqui, ó. Para conferir, não vamos utilizar a cota linear. Vamos pegar aqui a alinhada aqui, né? Aligned. Seleciono, posso apertar Enter e aí clico uma vez só na linha. Olha lá, então ele já mediu o comprimento da linha. E agora eu vou medir o ângulo dela. Então tenho aqui a cota de ângulo, né? Angular. Mas para medir esse ângulo, eu preciso de um outro ponto aqui para dar referência para essa linha. E no caso, sempre vai ser o eixo X, a linha na horizontal. Então, eu vou fazer uma linha qualquer aqui no eixo X, ó, a partir desse ponto inicial para cá, para dar referência, então, para medir esse ângulo aqui entre essas duas linhas. Por quê? Dentro da coordenada polar, ele vai sempre pegar desse ponto inicial em X e vai fazer esse movimento aqui, ó, para a esquerda, ou seja, anti-horário. Como podemos ver aqui, ó, tem aqui o eixo X em 0, ó, 0 graus. Então, a partir desse ponto, subindo aqui, ó, ele vai fazer esse movimento polar, ou seja, esse movimento aqui em círculo, né? Desse ponto para a esquerda, no movimento anti-horário. Então, está aqui 0, 30, 60, 90, por exemplo, nos múltiplos de 30, né? Mas eu posso colocar qualquer ângulo. Posso colocar os múltiplos de 45, por exemplo, fazer aqui uma linha de 45, 90, né? E assim por diante. A partir desse ponto inicial, aí eu consigo então utilizar a cota angular. Vem aqui, angular, clico nessa linha no eixo X e nessa linha inclinada para ele mostrar aqui então a cota de 30 graus. Vamos fazer aqui uma outra linha. Começar aqui nesse ponto inicial, posso digitar 0,0, simplesmente clicar aqui. Eu quero uma linha medindo 10 com o ângulo de 60 graus. Como é que eu faço? Então, primeiro eu coloco o símbolo de arroba, coloco o comprimento, vai ser 10, então 10. Agora eu coloco o símbolo de menor, e aí agora eu coloco o ângulo. Vou colocar aqui então 60 e apertar Enter. Vamos conferir aqui com a cota Aligned. Eu tenho aqui então uma linha medindo 10 com o ângulo de 60. Vamos conferir aqui então com a cota angular, ó, desta linha para a linha reta lá em X, tá?
Então, 60 graus e o seu comprimento de 10 unidades. Vamos um exemplo agora numa linha de 45 graus. Vou pegar aqui a linha, clicar no ponto inicial, ela vai ter 5 de comprimento e 45 graus. Então, eu vou colocar aqui, ó, arroba 5, sinal de menor, 45 e Enter. Ó, vou clicar no Aligned para medir a linha, então, a medida de 5. E agora eu peguei aqui, ó, a cota angular entre esses dois pontos. Então, temos aqui 45 graus. Essa linha, a partir do ponto inicial, está indo para a direita. Então, se eu quero que uma linha vá para a esquerda, eu não posso digitar aqui arroba menos 5, sinal de menor, 45 graus. Porque essa linha agora ela vai, a partir desse ponto inicial, ele vai jogar aqui para baixo. Então, se eu quero que ela vá para cima e para a esquerda, a partir desse ponto de origem, em 45 graus, eu já tenho que utilizar um ângulo múltiplo de 45. Porque aqui a gente vai partir do grau 0, né? Vamos subir aqui, então, para a esquerda, né? Anti-horário. Então, a gente vai ter aqui o ângulo de 30, por exemplo. Aqui vai ter o ângulo de 45 graus. O seu próximo múltiplo é o de 90. E o seu próximo múltiplo dentro desse sentido é o de 135. Vou colocar aqui, então, arroba, colocar 5, o seu comprimento, colocar o sinal de menor e colocar aqui, então, o ângulo de 135. E aí eu aperto o Enter. E aí sim, a partir desse ponto de origem, ele foi para a esquerda e para cima. Então, é dessa forma que fazemos as linhas em ângulo, as linhas inclinadas, utilizando as coordenadas polares ou relativas polares, utilizando sempre o sinal de arroba no início, a sua medida, sinal de menor e o seu ângulo. Então, vimos aqui os principais tipos de coordenadas que o AutoCAD utiliza dentro do seu sistema cartesiano, que são as coordenadas absolutas, as relativas retangulares e as relativas polares. Faça uma prática desse uso de coordenadas para fazer desenhos. Isso vai te dar uma nova noção para a criação dos projetos. Então, eu vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem utilizando as coordenadas relativas, retangulares e polares, né? Um exercício bastante comum que se utiliza. Então, aqui tem os pontos, né? P1, P2, P3, assim por diante. E aí você tem as linhas em ângulo e as linhas retas. Então, em ângulo, usa as polares e as retas 90 graus, utiliza então as relativas retangulares. Faça esse exercício aqui que você já vai ter uma noção. Porque você vai fazendo aqui, vai surgir algumas dúvidas. Você pode anotar essas dúvidas para consultar posteriormente. Você pode deixar aqui nos comentários ou mandar um e-mail caso você tenha dúvidas. Então, você praticando num desenho como esse vai ser interessante para você entender a questão das coordenadas. Então, vimos a importância do uso das coordenadas para entendimento do programa, mas se você acompanha o canal já há um certo tempo, já viu que eu não utilizo as coordenadas na prática dos projetos. Mas como isso é possível? Haja vista, como disse no início, que nas versões mais antigas do programa você teria que obrigatoriamente utilizar coordenadas para criar os desenhos. Isso é possível por algumas ferramentas que vamos ver aqui agora. Uma das principais é a ferramenta Dynamic Input, ou entrada dinâmica, que é utilizada, por exemplo, quando a gente vai fazer um retângulo. Então, clicamos aqui no retângulo. Eu quero fazer um retângulo de 5 por 5, conforme os exemplos que a gente viu. Posso clicar 0,0 para iniciar lá no início, ou simplesmente clicar em qualquer ponto da tela, não é? Então eu clico aqui e digito 5,5 e aperto Enter. Em versões antigas, teria que colocar um sinal de arroba antes de colocar as dimensões. Dentro da barra de tarefas aqui embaixo, provavelmente não vai estar mostrando aqui a opção Dynamic Input, então vamos adicionar aqui, clicar nesse último botãozinho Customization, temos aqui a opção Dynamic Input aqui em cima. Ativamos ela para ela aparecer aqui então na barra de ferramentas, está aqui embaixo, Dim Mode. O Dim Mode ou Dynamic Input é o que faz com que não seja necessário colocar esse arroba. Então, está vendo que ele está ativado, né? Está azulzinho aqui. Se ele estiver desativado, vou desativar aqui, vou fazer o retângulo.
Quando eu clico aqui e digito 5,5, por exemplo, então ele não vai fazer o retângulo com as medidas corretas. Com essa opção desativada, se eu quisesse fazer um retângulo de 5 por 5, no caso um quadrado, né? Eu teria que pegar o retângulo, clicar, digitar aqui o sinal de arroba, colocar a medida 5,5 e apertar Enter. Então essa opção aqui faz com que não seja necessário colocar o arroba toda vez que for fazer um retângulo. Então se você está fazendo um retângulo colocando simplesmente uma medida vírgula outra e não está saindo certo, com certeza é essa ferramenta que está desativada, Gmod ou Dynamic Input. Em português é a entrada dinâmica. Essa opção ela pode ser ativada ou desativada também pela tecla de atalho F12. Então, apertei o F12, repare que ele ativa e desativa aqui. Um outro caso é, como a gente sempre faz, vai fazer uma linha. Eu posso começar também lá no início ou em qualquer ponto. E aí eu clico aqui na tela, eu ligo aqui a ferramenta Orto, né, o F8 também, né, pode ser para ativar e desativar a opção Orto. Então eu faço linhas retas, ele trava aqui em 90 graus, né? 0 graus em X e 90 em Y, né? Então sempre linhas retas. Com as linhas travadas, eu simplesmente posiciono o mouse para o lado que eu quero fazer a linha e coloco a medida. Posicionando a linha com o mouse e colocando a medida dessas linhas. Ao final, posso aqui já usar os pontos do Snap para fazer novas linhas. Então, eu posso fazer aqui a partir do seu endpoint, né, os pontos das extremidades, ponto final e começo, a partir do meio, a partir do centro e assim por diante. Então, o orto e o Snap são importantes nesse processo. Já para linhas em ângulo, aqui ao lado do orto, temos a ferramenta Polar Tracking. É o que vai posicionar então para fazer linhas inclinadas. Vou ligar o polar, automaticamente ele desliga o orto. E aí eu venho aqui e escolho qual o ângulo que eu quero. Então, por exemplo, 45 e os seus múltiplos aqui. Pegar aqui uma linha, clico num ponto, ele não vai travar como no orto, né, que trava em 90 e 0 graus, mas ele vai dar aqui uma linha guia, né, dentro desse ângulo. Então aqui eu sei que está em 45, só simplesmente coloco a medida, por exemplo, aqui 10. Eu sei que essa linha está em 45 graus porque ele já deu essa linha guia. Então, utilizando-se do polar, eu faço a função lá das coordenadas polares, né, que é fazer linhas em ângulo. Então, basicamente, você utilizando o Gmod, o orto polar e as referências, obviamente, do objeto Snap, praticamente não se faz necessário, na maioria das áreas, como disse no início, o uso das coordenadas. Tanto que em vídeos de otimização, vocês já viram que eu até elimino o símbolo do CS. Como a tela do AutoCAD ela é infinita, uma dica para iniciar projetos é sempre iniciar ele a partir da coordenada 0,0. Você pode continuar fazendo os desenhos sem utilizar as coordenadas. Então, por exemplo, naquele exercício do layout de escritório, né, que era as medidas 17 por 10, após fazer esse primeiro retângulo, eu posso vir aqui em View e até eliminar o símbolo do CS, caso esteja de fato atrapalhando, né? Inclusive esses outros símbolos aqui eu posso retirar da tela. E aí, se eu for fazer os outros comandos, eu não preciso tanto do símbolo do CS. E obviamente, se for preciso, eu venho aqui e ativo ele novamente. Mesmo nesse exemplo aqui da planta de escritório que temos aqui no canal, vimos que tem um retângulo inicial, tem aqui um offset da parede, né? Vou colocar aqui 0,3 só para a gente ter um exemplo. E aí essa planta vai ter duas salas aqui nas duas pontas e um banheiro aqui na ponta da direita. Então a gente viu que para fazer essas salas, eu dou um ponto inicial, por exemplo esse aqui, e a partir dele, eu preciso colocar as medidas da sala. Então, por exemplo, 5 por 3 vai ter essa sala, mas se eu digitar 5,3, ele vai ir para cima. Então, já seguindo as regras do plano cartesiano que vimos, ir para baixo ou para a esquerda, é preciso colocar o sinal de menos, que é negativo, a partir do ponto clicado. Então, se eu quero fazer aqui uma sala de 5 por 3 nesse sentido, em X ele está positivo, 5, em Y ele vai estar negativo, então eu coloco menos 3 e Enter. Então 5, menos 3.
No caso aqui desse outro lado, temos um banheiro de 2,5 por 3. A partir desse ponto, ou seja, o ponto de origem desse retângulo é esse ponto aqui, ó. Não posso simplesmente digitar 2,5,3, senão ele vai para cima e para a direita. A partir desse ponto ele está indo para a esquerda e para baixo, ou seja, nos dois eixos está negativo. Então eu coloco menos 2,5, menos 3, para que ele fique na posição correta que eu quero. No outro caso aqui de baixo, ó, eu vou clicar para iniciar o retângulo neste ponto aqui de dentro. Então, a partir desse ponto que eu defini como origem, ele está indo, ó, para a esquerda e para cima. Então, o x, que é a primeira medida, já vai ser negativo. O tamanho da sala é 4 por 4, então eu vou colocar menos 4,4, que é positivo para cima, né, no eixo y. Então, para a gente concluir e resumir a ideia do vídeo, é que é muito importante entender o funcionamento das coordenadas dentro do AutoCAD. Mesmo que a gente não vá utilizar na prática do dia a dia dos nossos projetos, a ideia de saber as coordenadas vai ser muito importante dentro do nosso trabalho. E, obviamente, para quem vai necessitar a utilização das coordenadas, vale a pena aprofundar mais neste assunto. Espero que tenha ficado claro tanto a explicação das coordenadas em si, quanto a ideia geral do vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode colocar nos comentários aqui ou me mandar por e-mail. Espero que tenha sido útil mais esta videoaula. Se você gostou, peço que você clique em gostei e compartilhe com os seus colegas de trabalho. Caso ainda não seja inscrito aqui no canal, clique para se inscrever e também clique no sininho para ativar as notificações de novos vídeos aqui. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima videoaula.